Belo Horizonte, domingo, dia 28 de abril de 2019. Senhoras e senhores, muito bem-vindos à final do 4º campeonato. E para este momento, chamaremos os debatedores para tomarem os seus respectivos lugares. Pela primeira defesa, Rafael Jordana. Pela primeira oposição, Ciro e Melissa. Pela segunda defesa, Antelmo e Marcos Paula. Pela segunda oposição, Henrique e André. Chamamos agora para compor a mesa de adjudicação a excelentíssima presidente do Senatus, Luísa Cortes Grego. Chamamos também o diretor de debates do Senatus, Luca Gabriel. Ainda para compor a mesa, Rogério Francisco. Quarto membro da mesa de adjudicação, João Antônio Sena. E por último, Arthur Mazzoli. Senhoras e senhores, desejo a todos um excelente debate e fiquem agora com a grande final do 4º campeonato. Boa tarde a todos, meu nome é Jordana, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo aqui na UFMG e eu estou aqui hoje para poder dizer porque essa casa lamenta a Operação Lava Jato. Uma das maiores problemáticas da Operação Lava Jato diz respeito principalmente às ameaças à democracia que ela tem feito durante todo o seu processo ao longo dos últimos 5 anos, uma vez que ela se iniciou em 2013. Várias medidas foram tomadas para garantir o fluxo da operação que foram considerados inconstitucionais. Um grande exemplo disso foram os aniversários da Lava Jato. Todos os anos, quando chegava próximo à comemoração do aniversário da Lava Jato, acontecia algum grande fato próximo que, para poder movimentar e dar um destaque para a operação como um todo, que era feito de maneiras um tanto quanto questionáveis. O último deles, que aconteceu no ano passado, foi a prisão do ex-presidente Lula e, como muitos sabem, foi feita de uma maneira um tanto quanto precipitada e acabou sendo questionada por muitas pessoas na maneira como foi feita. Um outro grande exemplo disso seria a divulgação de vários áudios sigilosos da operação, principalmente alguns deles envolvendo os ex-presidentes Dilma e Lula. A gente pode fazer um ótimo comparativo em relação a isso com a divulgação nos Estados Unidos, que os Estados Unidos estavam vigiando o Brasil e etc. E isso não era válido. O Snowden acabou prejudicando o próprio país ao fazer isso. A gente pode fazer uma reflexão em relação ao Brasil sobre isso. O Moro, ao divulgar esses áudios, ele deu um tiro no próprio pé do Brasil. Porque com essa divulgação, a população começou a contestar o que estava ocorrendo, mas sem ter um conhecimento jurídico, um conhecimento prévio sobre aquilo para poder de fato julgar. Então, ao fazer isso, além de ser antidemocrático, divulgar esses áudios, por serem uma coisa sigilosa que tange o governo, ainda atinge de fato a população. Por favor. Deputada, qual a relevância da comemoração do aniversário da operação? Está entendendo seu ponto? Ok, o aniversário tem relevância porque próximos aos aniversários da Lava Jato, toda vez que
2 anos, algo era feito a respeito para que se chamasse a atenção da operação. E no ano passado foi a prisão do ex-presidente Lula. Uma outra questão ainda em relação à ameaça da democracia diz respeito às delações premiadas que foram feitas nos últimos anos. Elas foram feitas de maneira bastante arbitrária, utilizando-se de prisão preventiva, deixavam os réus presos por vários meses até para conseguir entrar num acordo dessa delação premiada. A pessoa já quase não tinha direitos, ela estava em situação de fragilidade emocional. É óbvio que ela ia acabar concordando com a delação premiada. Mais que isso, teve vários casos de assimetria em relação a isso, porque várias pessoas foram condenadas de maneira diferente. Um exemplo é o caso do Joesley Batista, que foi condenado a quase 300 meses de prisão e após a delação premiada, sua pena foi reduzida em 98%. Agora ele vai ficar preso cerca de 2 anos. E teve outras pessoas cujas quais a delação não importava, que simplesmente não foram presas ou nada foi feito a respeito. Mais do que isso, a Operação Lava Jato foi uma grande ameaça à economia. Porque diversas empresas de grandíssimo porte brasileiro, de grandíssimo importantes para a economia brasileira, foram prejudicadas pela Operação Lava Jato. Um grande exemplo disso foi a Odebrecht. A Odebrecht praticamente está falida agora após a Operação Lava Jato, e ela, por ser uma empresa de engenharia civil, principalmente além de estar relacionada à exploração de petróleo, ela era responsável pela empregação de diversos engenheiros no Brasil. E a gente vê isso claramente porque hoje a maioria dos Ubers são engenheiros. E você pode contestar, mas nós estamos em Minas Gerais, a Odebrecht trabalha principalmente em Rio, São Paulo. Verdade, mas a Odebrecht necessitava de mãos de obra muito especializadas e eles contratavam gente do país inteiro. Então isso tem a ver sim. Uma prova disso é por ela estar envolvida com a exploração de petróleo, eles buscavam engenheiros de túneis para fazer túneis submarinos. Quantos caras no Brasil você acha que tem assim? Provavelmente um deles pode ser mineiro e é um desses caras que está dentro da Uber hoje. Por favor. Senhora deputada, tendo em vista que a economia visa alocação de recursos, um modelo de negócio baseado em contratos fraudulentos e superfaturados não deve ser combatido e assim destruído? Sim, eles devem ser combatidos e destruídos, mas não da maneira como foi feito. A minha dupla vai abordar uma maneira que melhor poderia ser feita no discurso dela. Não vou aceitar mais perguntas. Outra questão muito importante em relação a isso diz respeito ao simbolismo. Sim, a bancada de oposição pode vir trazer falando como é importante uma operação que busca combater a corrupção no país, é importante. Porém, antes de mais nada, nós temos que lembrar que a democracia é importante e que a democracia tem sido muito exigida pelos brasileiros nos últimos anos. Tanto que a cada espirro que o Bolsonaro dá, alguém levanta a pergunta: isso que o Bolsonaro está fazendo é democrático? Por que não é democrático? Seria ou não seria democrático? Como outra pessoa fez que era democrático? Então, a democracia, antes de mais nada, importa. E se nós combatermos a corrupção através de um meio antidemocrático, nós não teremos mais como combater a corrupção. A partir da hora que a gente cria precedente jurídico para combater a corrupção de uma maneira antidemocrática, isso vai passar a ser feito, porque haverá jurisprudência. Mais do que isso, a população muitas vezes não é capaz de entender o simbolismo daquilo que está sendo passado. Ela às vezes consegue ver, entender e achar lindo que foi vazado os áudios da Dilma e do Lula, mas ela não consegue avaliar aquilo de uma maneira a entender de fato a importância jurídica daquilo, como aquilo de fato está interpretando, está sendo influenciando o país. Porque o brasileiro médio, não só o brasileiro médio, a população mundial inteira não tem informação em todas as áreas possíveis para poder entender tudo que se passa em todos os campos. Então, quando a população acha lindo uma operação como a Lava Jato, de combate à corrupção, na maioria das vezes ela não entende do que se trata. Ela não consegue avaliar que aqueles atos antidemocráticos estão fazendo mais mal à população por si própria e ao país do que bem. Então, voltando, antes de mais nada, essa casa lamenta a Operação Lava Jato porque ela é uma ameaça à democracia, eu provei isso em diversos pontos, ela é uma ameaça à economia e o simbolismo dela não é válido. Agradeço pelos meus discursos. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui na final. Eu sou Melissa, representante da Casa dos Farrapos, e eu vim aqui abrir o debate por parte da oposição para dizer como essa casa não lamenta a Lava Jato. A deputada esposa aqui, acredito que sua principal ênfase foi na questão da Lava Jato ser uma ameaça à democracia, devido às suas medidas inconstitucionais, a divulgação de áudios ilícitos, as delações premiadas. Mas eu pergunto aos senhores,
que é a democracia se não a expressão da vontade do povo? O que o povo brasileiro acha disso? Aqui as pessoas na rua, alheios a qualquer juridiquês, ou como ela mesma explicitou, eles não entendem de jurisprudência, eles não entendem essa linguagem, eles não entendem dos métodos, eles querem mudanças. Mudanças no cenário de corrupção que não esteve até então. Mudanças que a Lava Jato trouxe brutalmente. Mudanças que eles aplaudem. Se você se questionam sobre isso, peço que revejam as manifestações de 2014. Peço que revejam a principal pauta da eleição de 2018. Eles clamam pelo fim da corrupção. Eles querem o fim da corrupção. E nós temos que dar a eles o fim da corrupção. Eles não lamentam a Lava Jato. Eles aplaudem. Eles agradecem a Lava Jato. Essa é a visão do povo. Não é lamento, é agradecimento. A Lava Jato representou, acima de tudo, o combate à impunidade. Ela atingiu parte da população que até então essa população não via ser atingidas. Ela atingiu os poderosos, ela atingiu as empresas, os políticos. Ela chegou lá onde o povo não consegue enxergar até então. Essa mudança, foi isso que ela simbolizou. Para o povo, ela simbolizou a mudança. Ele clama por isso. E essa impunidade, ela conseguiu acarretar um combate aos privilégios, o acesso a essas pessoas. E a população viu, ela apoia. Ela também mostrou um combate contra a cultura da corrupção. Ela trouxe isso. Agora as pessoas sabem o que é corrupção. Elas se engajam, elas questionam, elas pedem, elas fiscalizam. Até então não havia visibilidade de corrupção. As pessoas diziam, ai, político, brasileiro é assim, corrupção. Hoje em dia não. Hoje em dia eles vão, eles se mobilizam, eles pedem para que isso pare. Por favor. Se o povo pedisse que alguém fosse assassinado ou pena de morte, isso seria democrático? Não seria, não senhor, mas nós não estamos tratando do caso de assassinato, nós estamos tratando de uma operação que visa prender corruptos. É um crime tanto quanto seria um assassino. Então, no caso, não aplica a sua analogia. Eu gostaria de trazer também a questão, ainda falando da questão do povo, a aproximação da sociedade civil e da Lava Jato. Até então, as operações, elas estavam totalmente alheias, mas ao conhecimento, ao discernimento público. Mas a Lava Jato, ela, inclusive por essa divulgação de áudios que ela questionou, ela faz com que o povo tenha acesso ao que acontece e que ele possa reivindicar. Ele, inclusive, conta com uma plataforma online para mostrar essa transparência do que está sendo feito. Então, tudo que está sendo feito está sendo divulgado, para que o povo reivindique, para que as autoridades reivindiquem, para que questionem. Por favor, vou aceitar o seu ponto também. Senhora, você parte do princípio que a manifestação do povo deveria ser um exercício democrático. Mas isso é tal manifestação que faz democracia no sentido de interferir com as instituições e a própria ordem institucional? Boa pergunta. Bom, eu estou defendendo aqui que a importância da democracia é a voz do povo. Você trouxe a questão do questionamento dos métodos. Bom, a operação está lá. Quanto às falhas, elas vão ser julgadas. Mas eu estou defendendo que a Lava Jato ela representa, em grande maior instância, essa aproximação do povo e o exercício do poder e da vontade dele. Então, existem falhas como em qualquer outra operação, instituição, qualquer coisa democrática, existem falhas. Mas o importante é o objetivo principal. E o povo não está preocupado com métodos. O povo está preocupado com mudanças. Porque enquanto nós estamos aqui discutindo sobre o que foi feito errado, sobre aquela condução coercitiva que foi errado, o povo está morrendo nos hospitais, o povo está morrendo nos locais que deveriam ter tratamento, ele está necessitando de transporte público de qualidade. Ele não tem, porque o dinheiro que deveria estar lá foi desviado. E ela está aqui para prender essas pessoas. Então, como nós podemos virar para um cidadão médio que nem entende sobre Constituição, que não entende sobre os métodos empregados, que não sabe realmente discernir o que acontece, o que é correto, que é mais importante ele se preocupar com isso do que com o retorno do dinheiro público. Eu gostaria de dizer para vocês que a Lava Jato, você questionou a questão da economia, mas a Lava Jato recuperou até então 12,3 bilhões e já conseguiu repatriar 846,2 milhões de reais para o Brasil. Isso é dinheiro que vem do povo. É isso que o povo quer. É por isso que essa casa não lamenta a Operação Lava Jato. Nós reconhecemos falhas. Muito bem, existem. Mas ela, no seu princípio, no seu propósito final, ela não é digna de lamento. Ela é digna de aplauso. O que ela visa é melhorar uma situação que está no Brasil há muito tempo. Nós precisamos mudar esse cenário. E a Lava Jato faz isso. Ela gera exatamente essas críticas porque ela quebra o que tem estado no Brasil desde que o Brasil é Brasil. Isso é essencial. Nós não podemos nos opor. Inclusive, eu queria trazer a questão da importância desse apoio popular para uma operação muito semelhante que aconteceu na Itália, chamada de Mãos Limpas. Acredito que talvez os senhores até saibam a respeito dela. Justamente quando você perdeu o apoio popular, quando você começou a lamentar a operação, os políticos que estavam envolvidos com corrupção se valeram dessa brecha para impor medidas que atenuavam as penas
investigações. Então é por isso que nós não podemos lamentar a operação. Nós não podemos, ela é muito válida, ela é legítima e ela expressa a vontade do povo, que é o essencial. Que nós aqui, como representantes da democracia, como ela bem explicitou, defendemos a vontade do povo. O povo médio, que quer mudança, que quer Lava Jato. Obrigada a todos, eu encerro meus cursos. Bom, boa tarde a todos, meu nome é Rafael, eu sou da Casa dos Farrapos e entrando um pouco no discurso da deputada que me antecedeu, ela fala que ela quer que a Operação Lava Jato é a expressão da vontade do povo. Eu posso até concordar com você que isso talvez possa ser verdade, mas a questão é que a vontade do povo per se não é uma democracia. A vontade do povo, só essa vontade do povo, é uma ditadura da maioria. O que a gente está defendendo aqui não é uma ditadura, a gente quer a democracia. Então quando você traz que, quando eu fiz o PI ali perguntando sobre o assassinato, é justamente isso. Se 99% da população, 100% da população votar que alguém tem a pena de morte, a gente não pode matar uma pessoa por causa disso e dar pena de morte para essa pessoa, porque a gente vive numa democracia. Os pilares da democracia são dois principalmente: respeito a direitos e tem instituições que são justas. Eu vou provar no meu discurso porque que nesses dois pontos a Operação Lava Jato é uma violação completa desses dois pontos de pilares, desses dois pilares, e portanto é uma grande ameaça à democracia. E não só isso, é ruim de uma forma tanto simbólica quanto consequencialista para o povo. Então, entrando mais propriamente nas refutações da deputada mesmo. Ela fala que da questão da divulgação, que é importante você divulgar o tempo todo, mas se a gente pegar, por exemplo, o áudio da Dilma, conversando com o Lula, que foi divulgado, aquilo não deveria ser divulgado. Aquilo foi uma violação de direitos, porque as pessoas têm uma privacidade, então você não pode pegar e pegar o celular da pessoa e revelar para todo mundo, com o agravante de que ela era presidente do Brasil e poderia ser muito bem questões de governo. Então é uma clara violação a um direito e é completamente antidemocrático a Operação Lava Jato fazer isso. Portanto, entende? É muito ruim. Além disso, você cita que o povo está morrendo e a Operação Lava Jato recuperou 12 milhões e isso seria bom porque é bom para a economia. O que a Lava Jato fez, ela destruiu a JBS e impossibilitou o Odebrecht de existir. Eles basicamente foram chutados do mercado e eles não conseguem voltar porque ocorreu basicamente uma impossibilidade tanto na questão de midiática mesmo, as pessoas não querem mais consumir essas empresas, e elas são uma das maiores empresas brasileiras na questão de empreiteiras, etc. Então é muito ruim a Lava Jato fazer isso para a própria economia do país. Sem citar, por exemplo, a questão de corrupção da FIFA, teve uma empresa brasileira que era a Traffic Sports. O que aconteceu? Eles estavam envolvidos em escândalo de corrupção, aí a FIFA teve aquele escândalo de corrupção em 2015, etc. Eles penalizaram os diretores dessa Traffic e permitiram que a Traffic mudasse os diretores e eles mudassem de nome. Ou seja, a empresa foi preservada e só foi penalizados os diretores. Quando a gente traz a Lava Jato, eles estão cagando para a economia do país. Eles não estão falando, vamos preservar as empresas que são boas economicamente para o país. Eles só querem penalizar mesmo. Então, é extremamente ruim para a economia do país quando as grandes empresas elas são impossibilitadas de existir. Mas adentrando mais exemplos sobre a ameaça à democracia, por que houve uma ameaça à democracia? Porque eles se utilizaram de meios ilegais. Além dos meios que a Jordana já apontou aqui, a gente pode citar, por exemplo, também a questão de arbitrariedade da delação premiada. Por que essa arbitrariedade é ruim? Porque ela se pauta simplesmente no que o procurador do Ministério Público acha melhor, não respeita uma questão de igualdade. E, dentre outros, por exemplo, corrupção coercitiva em exagero, a própria prisão preventiva que comba com a delação premiada também é extremamente ruim. Mas, para citar um outro ponto de ameaça à democracia, agora no que diz respeito à instituição, as instituições. Por que é ruim a Operação Lava Jato? Porque o agente dessa operação é o Ministério Público. E um dos pilares da democracia é a questão dos contrapesos das instituições e etc. O que acontece é que o Ministério Público ele não tem fiscalização de um órgão que é terceiro.
O que seria o fiscal do Ministério Público é composto por membros do próprio Ministério Público. Então, é uma instituição que não tem fiscal, e se você simbolicamente colocar a resolução dos problemas de corrupção e etc. no colo do Ministério Público, a gente está criando um complexo de Deus para esse Ministério Público, e a gente está falando todos os problemas que devem ser resolvidos por ele. A Operação Lava Jato é a única que pode resolver isso, e a gente, por exemplos da arbitrariedade, da visão coercitiva, de violação de direitos, a gente vê que a gente está criando um demônio. A gente está colocando poder demais, centralizando o poder, e isso vai se voltar contra a gente depois. Por favor, deputado. Deputado, se o senhor estudou o direito constitucional, deve saber que os termos antidemocrático e anticonstitucional são diametralmente opostos, uma vez que as constituições surgem historicamente para combater os perigos da democracia. Eu gostaria que o senhor escolhesse um dos adjetivos para criticar a Operação Lava Jato, porque chamar ela de anticonstitucional e antidemocrática é contraditório per si. Muito obrigado. Se a Constituição surgiu para ser alguma coisa diferente da democracia, quando a gente instituiu a democracia em 88, a nossa Constituição é para ser democrática e para defender a democracia. A gente não tem uma democracia em contraposição à Constituição de 88. O próprio ponto da democracia é a gente positivar uma Constituição que respeite direitos. Então, voltando. Primeiro, a Operação Lava Jato é uma ameaça à democracia. Por quê? Porque se utilizou de meios ilegais, os exemplos da Jordânia, de delação premiada, também a questão da arbitrariedade, da prisão coercitiva, é uma ameaça à democracia simbolicamente, porque o Ministério Público é uma instituição que está centralizando muito poder, e a centralização de poder, ela futuramente não permite que a gente cubra essas violações de direitos que a gente apontou aqui. Não tem como a gente, em tese, a gente fiscalizar isso, porque a instituição não tem esse fiscal. Então, quando a gente coloca o povo do lado desse Ministério Público, com um complexo de Deus, sem fiscalização, a gente está criando um monstro para a democracia. E, além de tudo isso, a questão da economia também que eu citei, da JBS e da Odebrecht, mostra que a Lava Jato não deveria ter existido. Muito obrigado. Muito bom dia a todos, meu nome é Ciro Lopes, estou aqui representando a Casa dos Farrapos. Irei construir, na verdade, esse meu discurso a partir de uma tese que já foi um pouco iniciada pela minha dupla. E, durante a construção dessa tese, vou usar tanto da refutação, tanto da construção de material propositivo. A tese que a minha dupla tentou iniciar aqui para justificar porque essa casa não lamenta a Operação Lava Jato é simplesmente o fato de que a existência da Lava Jato colocou o Brasil numa trajetória de construção muito melhor, tanto nos termos democráticos, tanto nos termos de investigação, do que em comparação de um cenário no qual a Lava Jato não existiria. Então a questão é, apesar das falhas, a Lava Jato colocou a nossa democracia, a nossa construção democrática, num caminho muito melhor, num caminho mais estável e num caminho mais próspero. A primeira refutação, na verdade, que já casa com um pouco do argumento da questão da economia, é simplesmente, eu vou citar um autor, o senhor deputado Rafael. Em questão de economia, temos um autor muito importante que se chama Joseph Schumpeter. Ele fala da dinâmica do capitalismo, e a principal motor do capitalismo é da destruição criativa. Então o capitalismo consegue engendrar as suas ameaças e destruí-las. Então, a partir do momento que você tem empresas, grandes empresas nacionais, que, por exemplo, são focos de programas como os programas de campeões nacionais, mas que todos os contratos de operação e todos os ativos obtidos por essa empresa são de maneira imoral, por desvio de recursos, por superfaturamento, este modelo deve ser sim destruído. Joseph Schumpeter, ele fala que a economia pode funcionar como uma floresta. A floresta está lá. Só que se algum momento tem alguma árvore podre, algum animal que possa destruir aquele ambiente da floresta, pode vir a própria democracia, no caso que eu estou falando do capitalismo, destrói essa floresta. É como um fogo que destrói aquele ambiente errado, aquele ambiente maléfico. E daquelas cinzas nasce um modelo melhor. Então a Lava Jato, quando ela bate na corrupção, enquanto modelo de negócios, ela está sim visando destruir a corrupção. Por quê? Os ativos que as empresas obtiveram, no qual a Lava Jato bateu, e o senhor só fala para a questão de prender executivos, eu defendo sim a confiscação de ativos, esses ativos foram obtidos com o dinheiro do povo, com desvio de recursos. Então, os ativos devem ser destruídos.
A Odebrecht deixar de existir, a JBS deixar de existir, significa que alguma empresa, num cenário de combate à corrupção, vai ter que fazer melhor sobre instituições de investigação que são melhores. Então essa questão da economia é a principal questão. A Lava Jato melhora a economia porque ela acelera o processo de destruição criativa. Sim, senhor deputado Rafael. Mesmo que a gente aceitar que ela melhora a economia, compensa destruir a democracia para isso? Muito obrigado, senhor Rafael. Eu irei responder o seu ponto, construindo novamente a minha refutação, tendo em vista que a deputada Jordana sustenta a sua tese, a questão de ameaça à democracia. Vocês citam, na verdade, todas as questões do modus operandi da Lava Jato. E como eles possuem algumas de suas falhas, por às vezes, sim, impulsionar um pouco o limite da lei. Impulsionar, às vezes não passar por esse limite. Então a questão aqui é que, apesar dessas investigações, que eu vou defender é na tese, que eu vou continuar agora, a trajetória de construção democrática foi positiva. Depois da condução coercitiva do Lula, e principalmente depois da questão dos áudios vazados da Dilma, essa repetição dos áudios vazados voltou a acontecer sistematicamente, porque a partir do momento que aquilo aconteceu, a própria democracia, que também é composta sim pela sociedade civil, se mobilizou, debateu, a crítica caiu em cima, e esse comportamento não voltou a se repetir. Então a trajetória de crescimento, de desenvolvimento democrático está melhor, porque eu tenho certeza que em 2019, 2020, 2021, ninguém vai grampear áudio de presidente, porque alguém tentou grampear, explicitou um combate à corrupção, explicitou um esquema de corrupção, mas a trajetória democrática, onde colocou a democracia brasileira numa trajetória de construção muito melhor. E, tendo em vista que a democracia também é composta nessa questão de instituições, o Ministério Público Federal, ele majoritariamente investiga. E assim, na verdade, instituições dentro da própria democracia que conseguem reverter as decisões. Nós temos, por exemplo, quando a Lava Jato, na sua instância no Rio de Janeiro, o juiz Marcelo Bretas, por 3 vezes tentou levar a prisão preventiva do empresário Jacob Barata. Por 3 vezes o Gilmar Mendes ligou. Então, se o Ministério Público Federal, se algum juiz tenta tomar alguma atitude, existem sim mecanismos dentro da democracia brasileira que colocam isso para trás. E apesar desses mecanismos, eu vou repetir novamente, a trajetória de construção democrática brasileira está melhor no cenário com a Lava Jato do que no cenário sem a Lava Jato. E além dessas questões das instituições que eu citei todas, sabia que tem um dado que 96% das decisões proferidas pelo juiz Sérgio Moro até janeiro de 2017, segundo reportagem do HuffPost Brasil em 2017, foram mantidas? Se fosse muito inconstitucional, eu tenho certeza que há uma investigação dessas decisões, por que esse número de decisões que passaram não é 20%, mas 96%? Este é o meu ponto. Porque as decisões do juiz Sérgio Moro, colocadas no ambiente democrático de instituições fortes, não foram revertidas. Então as decisões do juiz Sérgio Moro colocaram sim a democracia brasileira em ordem. Construiu o argumento, refutando o argumento da bancada de defesa da economia, falando que a Lava Jato fortaleceu o Brasil economicamente, porque colocou essa questão de destruição criativa. E eu puxo, na verdade, trago o argumento que a ministra trouxe, da questão da recuperação de recursos, que coloca, inclusive, a questão de cooperação internacional. O Brasil, junto com instituições internacionais, a partir dessa cooperação, ele trouxe o dinheiro de volta. Então, as próprias instituições do Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República e alguns juízes federais ampliaram a colaboração na construção da Lava Jato, tanto nacionalmente, fortalecendo os mecanismos de instituição, também, por exemplo, pelas vias de transparência. A Lava Jato tem um site, o Ministério Público Federal tem um site. A Lava Jato é transparente, então aproxima do povo. Mas a questão da cooperação internacional. Para recuperar o dinheiro desviado, a Secretaria de Cooperação Jurídica da Procuradoria-Geral da República já teve 97 pedidos de cooperação internacional. A Lava Jato levou a questão de combate à corrupção, à impunidade, conforme a ministra trouxe, internacionalmente. O ex-presidente Peru, Ollanta Humala, foi acusado de receber ilegalmente remessas da Odebrecht. E esse ex-presidente também foi levado para investigação em outro país, além do Brasil. Então a Lava Jato constrói a democracia também fora, combate a corrupção também fora. E para finalizar, trazendo por que a Lava Jato é positiva e batendo na questão da ameaça à democracia, o senhor trouxe 2 casos, Dilma Rousseff e o presidente Lula. Também está preso Marcelo Odebrecht, Ike Batista, José Dirceu, Antônio Palotti e Eduardo Cunha. Eu vejo que essas pessoas presas colocam sim a Operação Lava Jato num pedestal a mais. E os erros que ela coloca vão ser combatidos de interno. Então a Lava Jato fortalece a democracia. Muito obrigado, senhores deputados.
Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Meu nome é Antelmo e, primeiramente, gostaria de focar no ponto principal que quero trazer aqui nesse debate, que a Operação Lava Jato fez um mau uso sistemático dos instrumentos processuais e investigativos que estão consagrados em lei. E vou demonstrar ainda porque esse uso é negativo. Bem, em primeiro lugar, vou exemplificar as maneiras que os instrumentos processuais foram utilizados de maneira errada. As conduções coercitivas eram utilizadas de forma arbitrária para intimidar os investigados. E era tão claro a forma de intimidação do Ministério Público e da Polícia Federal que a prática foi proibida pelo STF no momento posterior. Em segundo lugar, podemos mencionar as prisões preventivas que foram usadas para coagir pessoas a fazerem, os acusados a fazerem delações premiadas. E isso, senhores, eram prisões que duravam meses. E muitas vezes, assim que o investigado começava a demonstrar interesse em fazer uma negociação da delação premiada, ele era liberado. E isso pode ser exemplificado no caso Santana Vieira, em que o indivíduo ficou preso uma semana e assim que ele demonstrou vontade de investigar, o Moro liberou ele. Bem, em terceiro lugar, podemos mencionar os vazamentos ilegais e seletivos, que visavam manipular a opinião pública em favor da força-tarefa da Lava Jato. E, por exemplo, a delação do Léo Pinheiro, dos executivos da Odebrecht, que foram tratados como verdade, sendo que precisam de outros elementos probatórios para comprovar o que está acontecendo naquelas delações. Além disso, senhores, as delações premiadas, elas foram tratadas como uma prova absoluta. Isso não pode acontecer, justamente porque elas foram vazadas e a opinião pública muitas vezes não tem um conhecimento profundo o suficiente para entender que aquilo não é necessariamente a verdade. Além disso, podemos mencionar que os benefícios das delações premiadas foram distribuídos de forma muitas vezes inadequada, porque pessoas que não ofereciam tantas informações que eram importantes para a investigação, elas recebiam diminuições gigantes da pena. Então essas delações foram utilizadas muitas vezes para liberar pessoas que não deviam ter sido liberadas. Além disso, muitas decisões foram arbitrárias e com baixa qualidade técnica. E apesar de ser um deputado falar que elas foram mantidas, muitas delas foram mantidas, mas reformadas em alguns aspectos, com críticas dos ministros do STF sobre a arbitrariedade e a autoritarismo das decisões investigativas feitas pela Polícia Federal, Ministério Público e o juiz Sérgio Moro. Bem, outra questão e no final, senhores, todos esses pontos que eu trouxe para vocês demonstram que a força-tarefa e a Operação Lava Jato feriu de morte a presunção de inocência e o processo constitucional. Senhores, esses pilares mais básicos da nossa democracia, que foram tão duramente lutados para que se conseguisse ter um processo constitucional decente na nossa Constituição brasileira, foram completamente destruídos pela Operação Lava Jato. E vejam, senhores, não é que não é importante prender pessoas corruptas, não é que não é importante combater o crime, mas nós não podemos fazer isso atropelando os nossos valores democráticos mais básicos. Nós temos que sim buscar sempre punir, mas punir da forma adequada. Sempre investigar, mas investigar de uma forma adequada. Não prender a qualquer custo, mesmo que seja um larado, um corrupto, um indivíduo mais que merece nenhuma pena, nenhuma compaixão, mas ele ainda é um indivíduo e merece ter suas proteções constitucionais devidamente respeitadas. Pode falar, senhor deputado. Senhor deputado, tem visto que a Lava Jato ainda continua e as operações dela vão além das quais você citou. O quão sistemático é a repetição dessas violações que acontecem em 2019? Qual a perspectiva daqui para frente? Sistemático porque ocorreu durante anos e de forma repetida. Mesmo depois de diversas críticas, mesmo depois do STF ter feito diversas reformas das decisões, os membros da Força-Tarefa continuaram se utilizando desses instrumentos autoritários e antidemocráticos. Bem, ainda bem que o senhor falou isso, porque nós podemos criticar também a própria atuação e a maneira que o MPF vem se posicionando perante a sociedade. O MPF, ele ataca quem discorda de suas práticas, acusando-os de ser conivente com a corrupção, sendo que isso é uma desonestidade intelectual muito grande. Não é porque você discorda de um instrumento processual utilizado de forma errada que você necessariamente quer que as pessoas corrompem, quer que as pessoas roubem ou quer que os políticos não sejam punidos. Os políticos corruptos, no caso. Bem, além disso, o MPF muitas vezes adotou práticas inquisitoriais, adotou práticas que já foram abandonadas há muito tempo, não são marcadas pela Constituição brasileira. E ele pressionava o judiciário a fazer a vontade dele,
se utilizava da mídia como arma para botar na cabeça do judiciário e falar assim: se vocês não fizerem o que eu estou falando, mesmo se for para atropelar os processos constitucionais, mesmo se for para atropelar nossos valores mais básicos, a população vai te odiar e você vai ser massacrado na mídia. Se utilizando geralmente de declarações públicas e vazamentos antigos. Bem, outra questão que eu quero trazer aqui, vou só mencionar que no ponto trazido da crise econômica, que o meu colega aprofundou muito mais, eu gostaria de dizer que muitos estudos demonstram que a Lava Jato teve um impacto de 2,5% no PIB brasileiro, o que dá na casa de dezenas de bilhões de reais, e que eu duvido muito que nem todo dinheiro que fosse corrompido, que foi roubado, fosse recuperado, conseguiria suprir o dano que foi causado na nossa economia. Bem, além disso, senhores, temos que mencionar também a crise política que foi gerada pela Operação Lava Jato, que a nossa república ficou totalmente desestabilizada. Todos nós lembramos do circo, do show de horrores que foi o processo de impeachment, de todas as questões que aconteceram que, sinceramente, nos fizeram ter vergonha de morar num país onde esse tipo de político é eleito, onde esse tipo de prática é aceita e onde não existe uma questão da nossa república parecer ser séria. E levou também à polarização da população, a ânimos acirrados, que na nossa eleição nós podemos ver muito bem que posições extremistas ganharam com essa polarização da população, que foram justamente essas posições extremistas, autoritárias, populistas, elas são muito perigosas para qualquer democracia. E isso existem diversos exemplos históricos, não só no Brasil, mas desde a época dos gregos e romanos, que demagogos se aproveitaram de um populismo para subverter a democracia. E também não se pode esquecer dessa politização excessiva do judiciário. Como que o judiciário, que é uma instituição que é muito difícil de funcionar direito, que precisa ter todo um cuidado, como é que ela vai funcionar da maneira correta, como é que ela vai efetivamente proteger os nossos valores democráticos, que é o papel dele, que é proteger esses valores democráticos e constitucionais. E isso é impossível no cenário de polarização e politização da atuação do juiz, do MPF, do juiz federal. Termino meu discurso, senhores deputados. Boa tarde a todos. Meu nome é Henrique Morato, sou estudante do terceiro período de Administração e Economia do BMEC e hoje eu vim felizmente representar o Octógono, nossa sociedade de debates. Bom, como nenhum deputado se deu o trabalho de definir o que era esta casa, eu defino esta casa como o povo brasileiro. E como o povo brasileiro, de acordo com o IBGE, mais de 70% dos brasileiros são a favor da Lava Jato, todos os argumentos, a maioria dos argumentos da bancada da defesa se tornam inválidos. Bom, vocês falaram muito de democracia, mas esqueceram de definir qual é a democracia brasileira. Falamos muito de suposições, não falamos de termos. Bom, o Brasil usa a democracia participativa, que é o quê? A democracia que você vota em alguém para te representar, você ainda tem o poder do povo, com revoltas, com manifestações. O que aparecia que vocês estavam falando é que o Brasil faz parte da democracia representativa que não nos representa. Nem essa, nem a democracia direta, que era composta, que era empregada em ágora, que era feita em ágora, nas ágoras da Grécia. Bom, outra coisa que eu gostaria de refutar foi da primeira deputada da defesa sobre a estatística que a maioria dos Ubers do Brasil são engenheiros. Deputada não sabia que existiam tantas faculdades de engenharia no Brasil, que existem milhares de Uber no Brasil, tenho certeza que nem tantos engenheiros. Bom, segundamente, outra coisa que vocês falaram muito de suposições, que a Lava Jato, ela se adentra muito, ela é muito pesada e ela tem consequências negativas. Bom, isso chama terapia de choque. A forma de combater da corrupção são duas formas. O Brasil usa a terapia de choque. O que é essa terapia de choque? De acordo com Danilo Limoneiro, PhD no MIT em Ciência Política, a terapia de choque é uma maneira de você combater a corrupção pregando de uma forma muito forte. No caso, a Lava Jato foi o maior escândalo de corrupção do mundo, que é extremamente forte, impactou muito nas nossas políticas, sim. A curto prazo ela pode ter uma consequência negativa na economia, sim, pode ter. Inclusive, quando aconteceu do Joesley, a bolsa sim caiu, mas depois subiu. O que o Danilo Limoneiro fala é que é inegável que uma terapia de choque, da forma como é aplicada no Brasil, seja lamentável, principalmente tendo em vista que essa casa é o povo, e estatisticamente o povo é a favor e não lamenta a Lava Jato. Bom, prosseguindo, eu gostaria de dizer que
a Lava Jato trouxe inúmeros pontos positivos para o Brasil. O aperfeiçoamento das investigações pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal e pela Receita Federal, que antes eram muito engessados. O Brasil tinha tido antes, o maior escândalo do Brasil que tinha acontecido tinha sido o Mensalão, que sim foi grande, mas nada comparado à Lava Jato. Nunca houve uma terapia de choque combatendo a corrupção de tamanha força, de tamanho impacto político e econômico. Outro ponto positivo da Lava Jato é que ela combate o mal da impunidade em todas as instituições, sendo em vista privado ou público, igual vocês mesmos disseram, a JBS, a Odebrecht, empresas privadas que faziam emprego, prestavam serviço ao governo e que sim, hoje em dia essas empresas grandes têm medo de serem corruptas porque veem que eles estão sendo punidos, vigorosamente punidos. Cadê o deputado, por exemplo? Sim, mas você não acha que esse terapia de choque vai ser tão forte ao ponto de abalar as próprias estruturas Exatamente, muito obrigado. Primeiramente, como eu já disse, as estruturas democráticas expostas pelos senhores estavam erradas. E bom, de acordo com Danilo Limoneiro, PhD em ciência política pela MIT, não. Eu tenho certeza que ele entende mais ciência política que a maioria de nós. E principalmente, como eu disse, a Lava Jato está em vigor na política até hoje e o povo aceita, o povo apoia. E por isso, o povo, que é esta casa, não lamenta a Operação Lava Jato. É isso que nós temos que reforçar. Bom, as grandes empresas começaram a criar sistemas contra a corrupção que geraram medo nessas pessoas de fazerem isso. Os cabides de emprego diminuíram. Cabides de emprego são quando os políticos colocam pessoas dentro de empresas ou das próprias famílias dentro da política, o que é proibido por lei. Bom, e o que vocês falam muito das consequências negativas, mas a casa não caiu. O Brasil continua vivo, e bem inclusive. A Bolsa só tem subido. A Bolsa atingiu 100 mil pontos. 100 mil pontos. Vocês podem falar, o dólar está lá. Sim, mas o dólar está lá por causa da política americana, protecionista de Trump. A nossa Bolsa, a nossa economia vai muito bem, obrigado. Outro ponto que eu gostaria de abordar aqui é que criando essa cultura de contra a corrupção, o cidadão vai criando isso de que a corrupção é errado. Na Coreia do Sul isso acontece muito. Inclusive, uma parlamentar coreana, quando descobriram que ela estava fazendo corrupção, teve que se mudar do país de tão rechaçada que ela foi pela população. E você diz, hoje na política, no Bolsonaro, nas eleições, estavam falando muito de corrupção, isso é legítimo, isso não é democrático. Isso tem que ser abordado sim. Um governo não é motivo de brincadeira, não é motivo de suposições. A gente precisa ter coisas certas, coisas limpas. Um governo transparente com vazação de autos precisa ter sim. Porque a gente vota nas pessoas para nos representarem, porque a gente quer que elas façam o que a gente quer. As pautas que eles pautam nos debates, nas suas pautas mesmo, elas têm que ser cumpridas. Eles não podem roubar o dinheiro que é nosso. O dinheiro é meu, o dinheiro é seu. E eu, como povo, como esta casa, não aceito ser roubado por político nenhum, em hipótese alguma. E o homem é mau, gente. O homem é mau. A gente precisa, de acordo com Hobbes, muito tempo atrás, diz que o homem é o lobo do homem, e ele precisa do Leviatã, que é o Estado, para proteger-nos. Sim, a gente precisa disso. Por quê? Porque a corrupção já está presente na história do Brasil há muito tempo. Não sei se vocês lembram, mas a definição do santo do pau louco vem porque desde a colonização portuguesa no Brasil, existe corrupção, eles desviaram ouro e mandaram para Portugal. Então assim, é uma coisa que é intrínseca à nossa cultura. O brasileiro é corrupto. O famigerado jeitinho brasileiro. A gente não pode aceitar isso de forma alguma. E não importa, apesar que, como eu disse, são muitos mais benefícios positivos e negativos, isso não é o foco principal. O foco principal é que a Lava Jato é sim eficaz. E isso importa. A Lava Jato diminuiu a corrupção, a Lava Jato melhorou a nossa política, tem tido uma política mais transparente, cidadãos mais cientes da política. Hoje, quando você viu um cidadão sabendo nome de ministro de STF? Quando se viu os brasileiros não sabendo onde vai ser a próxima Copa do Mundo e hoje sabendo quem são os ministros? O brasileiro está mais engajado na política, o brasileiro está mais presente. Isso por causa da Lava Jato. E essa casa que é o povo não lamenta a Lava Jato. Muito obrigado. Boa noite, senhores. Meu nome é Marcos e eu estou aqui para provar o ponto mais do que claro de que sim, a Operação Lava Jato é lamentável.
A delegada Melissa trouxe um ponto interessante, mas que ela explorou pouco, porque eu gostaria de aprofundá-lo. Ela trouxe o caso italiano da Operação dos Mãos Limpas. Foi um escândalo que, muito se assemelha a Lava Jato, inclusive. Ele começou com um escândalo envolvendo uma pequena quantidade de dinheiro e que eventualmente se revelou o maior escândalo da Itália e da Europa naquela época e que levou uma reestruturação do país e do sistema político daquele contexto. E muito se assemelha no caso da Lava Jato, que começou com um escândalo, que começou com um caso envolvendo doleiro, lavagem de dinheiro envolvendo um posto de gasolina, quer dizer, posto de gasolina não, lava-jatos, e eventualmente evoluir para se tornar talvez o maior escândalo de corrupção do Brasil e etc. Só que uma coisa que é importante pensar no caso italiano é que isso levou também a uma reestruturação dos partidos políticos e a erosão da própria política como pensava nesse país. E o que nós temos visto no Brasil nos últimos anos, desde 2013 com as jornadas, e que isso se acumularia em 2016 com o impeachment da presidenta Dilma, em 2018 com a própria eleição do Bolsonaro, é que basicamente é uma erosão de uma nova política e ascensão de novas formas antidemocráticas. Sim, o senhor delegado Ciro trouxe o ponto de uma destruição criativa, um argumento schumpeteriano de uma destruição criativa. Mas o que nós estamos destruindo e o que nós estamos criando no lugar? Sim, nós viemos de uma construção democrática desde 1988, de ratificação de direitos, de partir de assegurações, e o que nós temos visto é a ascensão não só de discursos extremistas, de polarização política, de desestruturação do sistema político, e a ascensão de partidos que muitas vezes, de figuras que são insustentáveis e etc. E nós podemos ir muito sustentar isso na própria Lava Jato. A Lava Jato tem se mostrado um instrumento pouco eficaz no sentido de está usando instrumentos democráticos, como o Antelmo observou anteriormente, de maneira arbitrária e propriamente desvirtuando o sentido desses próprios instrumentos. Nós temos que, isso parte de um princípio básico, nós temos que preservar as instituições, nós temos que preservar os princípios que nós mesmos asseguramos. Sim, o senhor delegado apontou a questão da vontade do povo, mas a vontade do povo, nós não podemos deixar que a vontade do povo seja a própria destruição da democracia. E o povo em muito pode ser usado para destruir a democracia. Pegue todas as experiências de mobilização das ditaduras latino-americanas. Era sempre um discurso de, nós temos que limpar a política. Olha só como nós, países latinos, estamos desvirtuando a nossa própria política. Olha só como isso tudo está acontecendo. E qual foi o argumento que ia levar os militares? Nós queremos Pinochet, nós não queremos ditaduras lá na Argentina? Não, mas esse é um argumento muito conveniente. E é justamente isso um dos princípios de mobilização desses governos. É justamente mobilizar massas raivosas no sentido de um fim político. E o que tem se demonstrado a Lava Jato é justamente uma politização do judiciário. É justamente um judiciário que está indo muito além das suas funções. Um judiciário que basicamente está desvirtuando os próprios princípios de divisão dos poderes, princípios monsterianos de dividir os poderes, de criar distribuições de pesos e contrapesos que garantam a própria perpetuação da democracia. A democracia precisa se equilibrar, a democracia precisa de mecanismos internos que se protejam. E o que a Lava Jato tem feito? A Lava Jato tem sido justamente o uso indevido desses mecanismos, usando meios democráticos, meios que nós temos assegurados e desvirtuando eles no sentido de destruir a própria democracia. E o argumento econômico que eles trazem de que a Lava Jato está a partir de uma recuperação, ele é simplesmente falacioso. Só em 2015 o prejuízo causado pela Lava Jato é estimulado em 150 bilhões. Isso para não falar nos anos subsequentes. Mesmo as recuperações de casos de corrupções não chegam nem a 20 bilhões. É simplesmente insustentável esse argumento. Nós temos empresas que estão desestruturadas, a maior estatal brasileira, que sim, tinha problemas sérios, e nós não estamos defendendo a corrupção, mas nós não podemos deixar que a corrupção seja a própria destruição da democracia. Nós não podemos tomar a corrupção como espantalho, porque justamente isso nós temos feito. A corrupção tem se tornado um espantalho. Nós temos jogado todos os problemas brasileiros na costa da corrupção.
Sim, é um problema grave, talvez seja um dos problemas mais graves do Brasil, mas ele não é o único problema e é simplesmente simplista jogar tudo isso e esperar que a Lava Jato será a única resposta, sendo que há outras formas de combate à corrupção que não seja uma mega operação que tenha um apelo midiático excessivo, comandado por um juiz que tem quase um complexo com tendências personalistas, que vejam só, está no executivo hoje. Se isso não é um cúmulo da politização do judiciário, eu não tenho o que dizer. Senhor Cido, por favor. 2 pontos. Muito obrigado, Aurélio. 2 pontos. Primeiro, você trata a questão de erosão política. No Brasil não seria o resultado da renovação política observada em 2018, senhor deputado? Renovação política, sim, no sentido de novos partidos, erosão dos partidos antigos. Mas o que está surgindo? Nós não vemos uma profissionalização da política. Muito pelo contrário, nós estamos vendo políticos inexperientes, incapazes, que estão justamente diversificando a própria visão política do Brasil e exteriormente. Basta ver um presidente que comanda pelo Twitter, que basicamente todos os principais preceitos democráticos, todas as principais instituições que nós tínhamos, os prestígios dos partidos tradicionais acabaram. Nós não temos políticos sérios. O que sobrou hoje em dia é um maluco comandando o Brasil pelo Twitter e etc. Então, o outro ponto que eu gostaria de citar ainda é que o senhor delegado que me precedeu, ele partiu de um princípio que ele dizia fazer como essa casa é a expressão da vontade popular. E ele justamente basou a recuperação econômica no aumento da bolsa. Mas é justamente quando esse princípio dá essa casa como democracia. Porque é uma recuperação elitista. Como nós podemos falar que a recuperação da bolsa tem um impacto positivo se não temos 10 milhões de desempregados no Brasil atualmente? Se nós temos um parque industrial do Brasil em um franco processo de desindustrialização. O Brasil está num turning point crucial. E o que nós estamos vendo é que nossas instituições estão cada vez piores. O que nós lutamos em 88 para assegurar nossa Constituição está se erodindo e nós estamos vendo um país que nós não temos certeza do futuro, um judiciário que basicamente quer se propor como a solução de todos os problemas, mas que está se mostrando incapaz, um Ministério Público que está se agigantando. Então, com todos esses pontos, eu acho que é mais do que nítido de que sim, a Lava Jato é uma ameaça à democracia e é lamentável o que ela está fazendo. Que existe meio de combate à corrupção, mas que ela está tomando um protagonismo que é indevido e que as consequências são negativas. Muito obrigado e boa noite. Boa tarde, meu nome é André Reale. Eu venho aqui hoje em nome da Sociedade de Debate Octógono para mostrar para os senhores por que a bancada que defende a Operação Lava Jato em nome desta casa saiu vitoriosa hoje. Primeiramente, gostaria de começar relembrando alguns pontos importantes, alguns aspectos interessantes que foram trazidos nesse debate, por meio da contestação de alguns argumentos dos meus adversários. A primeira deputada da primeira defesa disse que a Operação Lava Jato iniciou-se em 2013. Por ponto de esclarecimento, na verdade, a Lava Jato iniciou-se em 2005 com a investigação de um banco no Paraná. Isso só para ficarmos cronologicamente mais precisos no debate. Depois, a mesma deputada disse que falou de inconstitucionalidades cometidas pela Lava Jato. Só que ela não especificou quais inconstitucionalidades foram cometidas, ela não explicou por que isso foi inconstitucional. Posso parar? Porque eu termino aqui. Por favor. Logo você? Você quer lá fora? A gente pode tirar. Posso ir? Pode ir embora. Então, a deputada disse que inconstitucionalidades foram cometidas, mas não especificou quais e o porquê delas serem sido de fato constitucionalidades. Depois foi mencionado de áudios que foram vazados e partes sigilosas do processo que foram inconstitucionalmente expostas à sociedade. Senhores, eu gostaria de lembrá-los que um processo público é integralmente tornado público pela justiça, a não ser que algo seja declarado segredo de Estado, o que não foi o caso. A prisão preventiva, que também foi muito trazida pelos meus adversários, como uma forma de coação dos réus, na verdade foi feita única e exclusivamente quando havia fundamentado o temor de fuga do réu, de destruição de prova ou de ameaça de testemunhas. Assim, porque sabemos que esse tipo de pessoa
são pessoas muito poderosas, são pessoas que têm muita influência, são pessoas capazes de fazer um lobby absurdo e que matariam e matam testemunhas que podem vir a ser contrárias a elas. E por isso, senhores, foram realizadas prisões preventivas. Depois, os senhores argumentaram que a Operação Lava Jato é prejudicial à economia. Senhores, a Operação Lava Jato pode ser prejudicial à economia a curto prazo, ok, porque prejudicou algumas grandes empreiteiras que estavam envolvidas em escândalos de corrupção e tem que prejudicar mesmo, elas devem pagar pelos que fizeram. Só que os senhores se esqueceram de dizer que a longo prazo, uma Operação Lava Jato que reduz corrupção fomenta a vinda de investimentos externos para o Brasil, como foi muito bem dito pelo deputado Ciro. Isso fomenta a economia a longo prazo. A Operação Lava Jato não é antidemocrática, ela é extremamente democrática. Ela salva a sociedade do câncer chamado corrupção. Deputado, por favor. A longo prazo, o que acontece, na verdade, não são empresas de fora tomar o mercado dessas empresas empreiteiras brasileiras, por exemplo, a JBS? Negativo, deputado. Na verdade, o que acontece a longo prazo é um terreno livre para investimentos, para grandes montantes de dinheiro entrarem no Brasil, fomentando a movimentação do PIB brasileiro, e temos muitas outras empresas capazes de concorrer e, quiçá, de vencer as empresas internacionais. Então, esse argumento não tem nem pé nem cabeça. Depois eu gostaria de falar sobre o comentário do segundo deputado da primeira defesa, no qual ele diz que a vontade do povo não é democracia. Muito bem, vamos analisar a etimologia da palavra democracia. É uma palavra que vem do grego, demos kratia, né, cracia. Isso significa poder do povo. Como que democracia não é a vontade do povo, deputado? O senhor não pode falar isso. Os senhores também afirmaram que a Operação Lava Jato destruiu os pilares da democracia. Na verdade, ela melhorou o trajeto democrático, como disse muito bem a primeira dupla de oposição. A Operação Lava Jato é boa para a democracia, para a sociedade, para o povo. Na verdade, o que destrói a democracia é a corrupção. Deputado, por favor. Voltando à questão econômica, como você acha que vamos ter uma recuperação longeva, bem sinal-se a credibilidade do Brasil no mercado externo está debilitado justamente por toda essa instabilidade política? Deputado, ótima pergunta. Na verdade, a credibilidade do Brasil na comunidade internacional reestruturar-se-á uma vez que ele é um país menos corrupto, uma vez que ele é um país mais coeso, mais concreto, mais correto. E é isso que faz com que investidores externos venham para o Brasil. Eu não vou aceitar mais pontos. Eu gostaria aqui de lembrar argumentos muito bons trazidos pela minha dupla, como, por exemplo, que a Operação Lava Jato conseguiu inibir incentivos à corrupção. Como diz muito bem a escola da Public Choice em ciência política, todo indivíduo é racional e maximizador. Todo indivíduo precisa de incentivos para realizar atos. E a Operação Lava Jato, senhoras e senhores, retirou esses incentivos por meio do medo que as pessoas adquiriram a se corromper. As pessoas não querem mais ser corruptas porque elas têm medo de ir presas, o que não acontecia antes da operação. Isso é absolutamente benéfico. Além do capital de empregos que foi destruído proveniente do patrimonialismo, que vem desde a colonização do Brasil, finalmente, pela Operação Lava Jato, nada antes tinha tocado o capital de empregos do governo brasileiro. Isso vem desde a colonização, senhoras e senhores. Eu gostaria de lembrar também que a Operação Lava Jato recuperou 12,3 bilhões para os cofres públicos de roubo. A democracia é a expressão da vontade do povo. O direito deve evoluir com a sociedade. A Lava Jato colocou a construção democrática em um caminho muito mais próspero e com mais perspectiva. Como muito bem dito pela minha dupla, Henrique Morato, o IBGE fez uma pesquisa na qual mais de 70% da população brasileira é favorável à Operação Lava Jato. E sendo essa casa o povo brasileiro, eu gostaria de ir além e trazer para os senhores uma pesquisa realizada pela FGV em 2018, que culminou no resultado de que 87% do povo brasileiro concorda com os atuais métodos de combate à corrupção no nosso país e 72% concordam explicitamente com a Operação Lava Jato. A terapia de choque é sempre muito importante.
potenciais corruptos, inibindo assim a corrupção. Os senhores argumentaram muito do ponto de vista de políticos, de juízes, só que os senhores se esquecem que estamos falando aqui do povo brasileiro. O povo brasileiro é favorável à Operação Lava Jato, e é por isso que a minha bancada foi vencedora no debate de hoje. Muito obrigado e boa tarde.